Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Boa tarde, Joelcio. Boa tarde para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Elivaldo Barbosa, você sabe que é muito comum que nesse momento partidos comecem a discutir as suas estratégias pensando nas eleições. E um partido que está sempre na disputa aqui em Teresina é o PSOL. Exatamente. O PSOL sempre marca presença nos pleitos aqui, quer municipais, estaduais, e parece que já existe uma movimentação no partido buscando alternativas para a disputa eleitoral, principalmente aqui em Teresina. Mas ao contrário do que costumam fazer os demais partidos, o PSOL faz uma espécie de agenda de debates políticos, de aproximação com os movimentos sociais e deixa a questão da indicação de nomes para a disputa para um último momento. Nós estamos recebendo aqui a professora Sueli Rodrigues, ela que foi candidata a governadora pelo PSOL. Tudo bem? Seja bem-vinda, professora Sueli. Obrigada. É possível garantir que o PSOL também participará das eleições 2020 em Teresina? Com certeza. A gente considera que, embora o partido não trabalhe só com as eleições, mas o momento das eleições é um momento importante, para divulgar as bandeiras do partido, as políticas, as propostas políticas do partido, como é que o PSOL vê, a vida pública brasileira, qual é a análise de conjuntura que o PSOL faz, do momento político. Se a gente fosse estabelecer um paralelo entre o momento político dos demais partidos, que pensam nomes, que pensam alianças, que paralelo a senhora faria em relação à agenda do PSOL? O que o PSOL faz e pensa no momento como esse? No momento, a gente está construindo a aliança com os movimentos sociais. Essa foi a estratégia que o PSOL adotou na eleição passada, Por exemplo, com a candidatura de Boulos e de Sônia Guajajara. Os dois foram escolhidos por serem nomes de referência dos movimentos sociais. E o PSOL aposta na reconstrução dessa relação com os movimentos sociais, que não seja uma relação em que uma relação que afete a autonomia do movimento e a autonomia do partido. Os movimentos sociais estão um pouco carentes dessa representação partidária? Eu diria que carente de um outro tipo de relação, porque a experiência mundial da esquerda sempre foi, quando o partido político de esquerda chega ao poder, as lideranças dos movimentos sociais vão compor aquele governo. E no Brasil não foi diferente. E isso acabou trazendo um prejuízo muito grande, porque isso prejudicou muito a mobilização social. Então, a gente está no sentido de reconstruir essa relação com os movimentos sociais, no sentido de a autonomia, tanto do movimento social quanto do partido político, seja mantido. E também, se o meu candidato for, o candidato que eu apoiei for eleito, o movimento não abrir mão das suas bandeiras em nome daquela gestão. E o cenário de hoje, professora Sueli, com a direita de volta ao poder central, é um cenário que favorece ou dificulta estratégias da esquerda? Olha, eu acho que é um momento muito difícil, mas esse momento difícil, o lado bom dele é que a gente está procurando uma unidade entre movimentos sociais, entre a esquerda, sem perder o que é que identifica cada grupo político, cada partido político. É um momento muito difícil, um momento assim que a gente tem, com muita clareza, muito ataque à nossa existência, Basta ver qualquer jornal, nós temos muito mais notícia de casos de violência, violência contra a mulher, contra as pessoas negras. A senhora coloca isso tudo dentro de um mesmo contexto. Sim, ampliou muito os números de feminicídio, os números de violência contra as pessoas em situação de vulnerabilidade social, ampliou muito, muito mesmo. Então, nós temos ataque à nossa existência com dignidade, que é o ataque aos direitos, A gente tem uma reforma da Previdência que, sendo aprovada, é um golpe muito fatal. É retrocesso? Com certeza. E a gente nem consegue ver a pauta do movimento sendo divulgada, Então, a gente tem esse desafio todo para enfrentar
e a gente tem muito silêncio, e a gente tem muito pouco espaço na imprensa para divulgar o que é que a gente pensa sobre essa reforma da Previdência. A senhora falou assim, a pauta do movimento não é divulgada, né? Não é dita. Que pauta é essa? A pauta contra a reforma da Previdência. A gente não precisa de uma reforma da Previdência. Nós tivemos investigações, teve CPI que identificou que não era necessário. O que precisa, de fato, é cumprir a Constituição. O governo fazer a sua parte, cobrar dos grandes devedores da Previdência, e isso não é divulgado, só é divulgado que é necessário fazer essa reforma. E nós temos certeza que não há necessidade de fazer essa reforma, né? A CPI atestou isso, que não tem essa necessidade. Não tem déficit previdenciário. O déficit é por conta dos grandes devedores e por conta do Estado que não cumpre a sua parte. A senhora não nega o déficit, composição. Mas nega a origem do déficit. Sim, mas aí, assim, era o Estado cobrar. Os grandes devedores da reforma da Previdência são os mesmos que estão exigindo que tenha a reforma da Previdência. Sabe? Então, assim, você não cobra a dívida e aí quem vai pagar essa dívida é a classe trabalhadora. Quem vai pagar é quem mais sofre com isso. E a outra coisa, a gente sabe qual é o destino dessa reforma. O destino da reforma da Previdência, na verdade, é privatizar. Privatizar e você não vai ter garantia nenhuma. A Previdência é algo para, de fato, ser mantido com o Estado, porque o que mantém a Previdência é a solidariedade que mantém uma sociedade. Então, essa é a razão dela ser mantida pelo Estado. E ela indo, acontecendo, a gente tem o resultado do Chile, que é o que está mais próximo do que vai acontecer com o Brasil, e a gente vê o desastre que foi a reforma da Previdência do Chile. Mas eles voltaram atrás no modelo de Previdência, que é aquele modelo que não é solidário, agora me foge o nome. Eles adotaram a capitalização. Capitalização. Aqui no Brasil não deve haver capitalização. Olha, a questão é abrir, nós temos uma boa política de previdência social. Abrir para modificar isso, a sociedade não vai ter controle. Se a gente não está tendo controle agora, então a gente vai abrir algo que é bom, e que não está funcionando bem, porque o Estado não cumpre a sua parte, tá? Aí a gente vai fazer alterações, porque aí eles foram modificando, mas foram modificando na medida em que havia possibilidade de não aprovar, né? E essas modificações não dão nenhuma garantia do que vai acontecer. Uma outra questão que eu queria tratar com a senhora, professora, diz respeito ao anúncio feito aqui no Jornal do Piauí pelo superintendente do INCRA, Tiago Vasconcelos, de que a ordem no governo federal é evitar novos assentamentos. Manter aqueles que estão em funcionamento, mas evitar novos assentamentos. Como é que a senhora avalia essa política agrária que o governo promete? Isso é uma... Nós nunca nem tivemos no Brasil, concretamente, uma política de reforma agrária. Porque a política de assentamentos não necessariamente resultava na reforma agrária, né? Então, ela já tinha muitos problemas. Nós sempre tivemos problemas. Mas os movimentos sociais essa retração, sim, fazia parte, inclusive, discutiam juntos. Inclusive reivindicando para modificar, porque, enfim, era um processo muito demorado e acabava que não emancipava aquele que ia para o assentamento, né? Então, havia muitos prejuízos, era uma política basicamente só de acesso à terra, com uma dificuldade enorme aos créditos, à manutenção. Então, já era uma política com problema. Agora, essa política, ela produzia algum resultado social. Agora, você retirar a abertura de novos assentamentos, não fazer... não atender a essa demanda social por terra, isso é um problema muito grave, inclusive que enfrenta, que ataca, melhor dizendo, ataca a estrutura da organização social brasileira. Nós sabemos que a questão mais grave no Brasil sempre foi o acesso à terra, né? Desde a Lei de Terra de 1850,
que está vedado o acesso de quem precisa e de quem trabalha na terra, desde a Lei de Terras. Então, a gente tem a Lei de Terra de 1850 para cá, nós nunca tivemos efetivamente as condições de garantir a terra para quem nela vive e trabalha. Então, a terra sempre nós temos, por exemplo, uma lei de regularização de terras aqui no estado do Piauí, extremamente danosa, que vai impossibilitar a reforma agrária e a regularização fundiária para quem precisa da terra. Essa terra vai ser destinada totalmente ao matopiba e à mineração. Isso é terrível. E aí, considerando esse quadro de agravamento da política estadual, que é uma lei estadual, junto com a política do governo federal de não abrir nenhum assentamento, então é uma penúria social. Então, é relegar a população que precisa de terra a uma situação de indigência social. Queria agradecê-la, professora Sueli. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. A professora Sueli Rodrigues foi candidata a governadora pelo PSOL, hoje faz parte da Secretaria de Direitos Humanos do partido e garante que o PSOL vai continuar nos debates e nas disputas eleitorais para enriquecer ainda mais essa discussão em torno da necessidade do país. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, né? É um momento muito difícil, é muito importante que a gente tenha esses espaços para dizer, principalmente, o que está acontecendo com o nosso país. Muito obrigado, professora. Obrigada.